noite a todos, paz seja convosco. Amados, aqueles que trouxeram a sua Bíblia, abra ela lá no livro de João 10:10. Como eu coloquei lá na comunidade, uma das grandes mentiras que se perpetuaram para maquiar a real intenção, e hoje eu queria falar um pouquinho a respeito disso. Gostaria que vocês desde já fossem abrindo a mente e o entendimento de vocês, você pedindo ao Eterno, já pede, direciona o seu coração, para que o Eterno venha abrindo a mente e o entendimento de vocês, para que vocês possam entender a palavra da forma correta. João capítulo 10, versículo 10 diz assim: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que possam ter vida, e vida em sentido pleno, ou seja, vida em abundância. Ou em outra tradução, o ladrão veio senão a roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, vida em abundância. Primeira coisa que a gente lembra, o ladrão veio senão a roubar, matar e destruir, o diabo. Quem é que veio para matar, roubar e destruir? O diabo. Mas eu começo fazendo uma pergunta para vocês: será que Jesus estava falando mesmo do diabo? Você já entendeu o texto? Você já leu por completo? Ou você só leu o versículo 10? O ladrão vem senão a roubar, matar e destruir. E aí costa não é assim. Mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Mas você entendeu toda a história? Você leu o contexto? Você fez o cruzamento com Lucas 15, ou você não sabia que o paralelo desse texto está lá em Lucas 15? Quando Jesus conta 3 parábolas: a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho perdido. Porque Jesus contou essas 3 parábolas: a ovelha perdida, o filho perdido e a dracma perdida. Quem está perdido afinal? É com isso que eu começo a ler com vocês. É claro, até o dia de hoje eu tenho quase que a certeza absoluta que todo pastor que vocês escutaram, ou padre, seja quem for, ou professor, ensinador, 90% vai dizer que foi o diabo. 90% vai dizer que quem veio para roubar, matar e destruir é o diabo. Foi Jesus quem falou. Aonde? É aqui, João 10:10. Só que nós temos uma problemática. É o mercenário. É só você seguir o texto e vai ver que Jesus está falando do mercenário. Só para começar, para você começar a abrir os teus olhos e entender, só para que destrave dentro da tua mente, mercenário, e você pode pesquisar, você vai ver, mercenário é rabino assalariado. Mateus 23. Mercenário é pastor assalariado. Mercenários, quer que eu fale mais? Mercenário, é mestre. No original, mestre, rabi, assalariado, remunerado. Isso chama-se mercenário. Por isso ele disse, de graça recebei, de graça dai. De graça recebei, de graça dai. Há quantos anos nós estamos com a comunidade, Vocês lembram lá no estatuto? Um dos maiores empecilhos que eu tive no criar o estatuto era o prolabore. Mas vai viver do quê? Pastor não tem salário. Na comunidade, pastor não tem salário. Se ele quiser, vai ter que trabalhar. Se ele quiser, vai ter que trabalhar. Pode viver de caridade, sim, mas salário não vai ter. Prolabore não tem. Por quê? Porque é mercenário. É a palavra que diz. É só nós estudarmos, é só nós aprofundarmos, nós vamos ver. Então, quando Jesus diz, ele veio senão a roubar, matar e destruir, Jesus está falando de quem? Mas calma, não entendo o contexto ainda. Estou apenas destravando você. Ele está falando de quem? Dos mercenários. Mas quem são os mercenários? Vamos entender quem são os mercenários? Nós vamos ter que ler um pouquinho. Sem
Em primeiro lugar, abra lá em João, volta um pouquinho, João, vamos começar na raiz. João 8,32, se não me falei ideia. Deixa eu só ver aqui. João 8,32. João 8,32. Vocês conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Ai, ai, ai. Para quem Jesus está falando isso? Você também pega do lado. Exatamente. Isso é outro jargão no evangelho, né? Principalmente. Mas, para quem é que Jesus está falando isso? Observe que Jesus está falando, é um segmento. João não é o capítulo 8, versículo 9, versículo 10. É o livro de João. Como é o livro de Mateus, é o livro de Marcos, é um todo. A divisão, como eu sempre ensinei para vocês, a divisão de capítulos e versículos ajuda bastante. Por exemplo, nós fomos lá rapidinho. Mas a fim de estudos, você tem que desconsiderar os capítulos e os versículos, porque é a continuação. Né? Claro que algumas partes encerram aquela história e começa outra dentro do mesmo livro. Dentro do mesmo livro. Então, olha o que Jesus está dizendo: conhecerei-vos a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus está falando para quem? Vamos ver para quem Jesus está falando. Jesus está dizendo: conhecerei-vos a verdade, e a verdade vos libertará. Como o último vídeo do YouTube lá, de João 5, né? Veja lá, vem lá de trás. Nós podemos ir voltando até o começo do livro de João. Vem lá de trás. Lá em João 5, Jesus está dizendo assim: vocês que todos os dias estão com a Bíblia embaixo do braço. A pastora não tinha a Bíblia, o rolo, o pergaminho. É só você estudar, você vai ver que os fariseus andavam todos os dias com os rolos de um lado para o outro. Jesus não tinha Bíblia, Jesus não tinha rolo, Jesus não carregava. A única menção que a gente vê de Jesus com o rolo, ele pede emprestado. Ele pede emprestado dentro da sinagoga para eles, e aí ele abre o rolo e lê acerca dele. Eles expulsavam ele da igreja, expulsavam ele da sinagoga. Quem é que andava com as Bíblias embaixo do braço então? Vocês conhecem alguém que anda de um lado para o outro 24 horas por dia com a Bíblia embaixo do braço, dizendo: está aqui, está na Bíblia, está na Bíblia. É a continuação do Velho Testamento, não é para a gente relaxar, é do Velho Testamento. Então Jesus, Deus lá no capítulo 5, ele já vem dizendo: vocês que estão todos os dias com a Bíblia embaixo do braço, vocês que usam a Bíblia para julgar os outros, lembra? Com a medida que julgares, será julgado. Viu? Todos os versículos usados como jargão, todos os versículos usados dentro da igreja para pôr medo nas pessoas. Mas hoje eu espero que você saia daqui sem esse medo. Capítulo 9 do Evangelho de João, versículo de número 1. Vamos começar do começo. Eu vou tentar ler um pouquinho rápido, para nós ganharmos tempo, porque eu preciso fazer o contexto para você entender. Ou seja, ler o contexto para você entender. Então, capítulo 9, verso 1. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Os discípulos lhe perguntaram: Rabi, mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: a cegueira não se deve a ele nem a seus pais. Ela aconteceu para que o poder de Deus pudesse ser visto, operando nele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra de quem me enviou. A noite vem, quando ninguém poderá trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Para quem já fez a escola profética sabe, só isso aqui nós já podíamos entrar, só não vai entrar muito para não sair lá do outro lado. Mas só isso aqui é o suficiente para provar, consubstanciar para vocês, de que Jesus não interfere nas nossas vidas. Veja, Ele é a luz. Enquanto há luz, enquanto é dia, nós precisamos fazer. Vou ler de novo para você entender, para você não se perder. A cegueira não se deve a ele nem a seus pais. Ela aconteceu para que o poder de Deus pudesse ser visto operando nele.
Ponto. Verso número 4. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra de quem me enviou. Quem é que enviou? Deus. Qual é a obra? Opus Dei. Precisamos fazer a obra de Deus. Enquanto é dia, precisamos fazer a obra de Deus. Enquanto ainda há tempo, temos que fazer a obra de Deus. A noite vem, quando ninguém poderá trabalhar. Ou seja, ele estava dizendo, enquanto ainda dá tempo, nós precisamos fazer a obra dele. Porque logo vem a noite. Os 2 dias que Jesus estava na cruz, sabe? Que ficava no sepulcro, melhor, né? Ou seja, esses 2000 anos que nós estamos agora, ele não interfere mais diretamente, somente indiretamente para a salvação ou para o coletivo. No coletivo, quando estamos em rádio, estamos em igreja, quando estamos, por exemplo, aqui, como aconteceu lá em Atos 4 e 5, né? Que é a continuação um do outro, mais precisamente em Atos 5, que é onde se dá o desfecho da história, começa em Atos 4 e termina em Atos 5, que é de Ananias e Safira. O povo ali estava recém na evidência do Espírito do Senhor, como nós estamos aqui, por exemplo, e estavam em errado, estavam em um único só pensamento, em um só coração, um só desejo de bem. Então entra Ananias e Safira com um desejo de mal, mentira, engano. O que aconteceu? Foram condenados, morreram imediatamente. Por que morreram? Porque mentiram a respeito do dinheiro, a respeito do dízimo? Não, morreram porque mentiram. Morreram porque eles estavam no meio de um povo que estava unido. Quem lembra de Gênesis 11, a Torre de Babel? Lá estavam unidos também, de novo, errados, em um só pensamento, uma só língua, um só povo, uma só intenção. E de repente Deus diz assim, eia, desçamos e confundamos eles, porque senão daqui a pouco ninguém vai conseguir conter eles. Olha Deus falando. Olha a preocupação de Deus com um povo que está unido. Você entende agora o porquê que nós não conseguimos fazer nada? Por que nós não conseguimos caminhar na presença de Deus? Não é por isso aquilo e outro, é porque não nos unimos em um só pensamento. Lembra quando Jesus fala do jugo desigual? Um boi e um jumento, um é mais forte, outro mais fraco, não vão conseguir caminhar igual. Por isso precisamos caminhar juntos, unidos. Aí Deus interfere. A segunda vela como precisamos andar juntos. Gênesis 11, eles estavam andando juntos, mas sob o espírito de Nimrod. Então Deus teve que interferir e confundir eles. Pentecostes, eles estavam em Atos dos Apóstolos andando juntos, agora sob o espírito do Senhor. E aí então Deus reuniu eles novamente. Desfez o que ele tinha feito lá em Gênesis 11. Desfez o que ele tinha feito em Gênesis 10, 11 na Torre de Babel. Agora uniu eles. Nós vamos seguir o texto. Verso de número 6. Tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou terra com saliva, colocou-a nos olhos do homem. Ele disse: vá, lave-se no tanque de Siloé. Esse nome significa enviado. E o homem foi, lavou-se e voltou a enxergar. Ou tornou a enxergar. Aqui está errado, na verdade. Tornou a enxergar porque ele era cego de nascença. Então voltou, ele quer dizer que ele um dia tinha enxergado. Então, viu? São pequenas coisinhas que, se a gente não prestar atenção, apenas um S pode mudar tudo. Tem que estar bem atento. Então tornou a enxergar. Veja que é interessante que Jesus cuspiu no chão. E aí ele misturou o barro, como dizia, né? Solon Soares, são os pontos de contato. Eu assistindo, aplaudia ainda, né? Não entendia. Fui lá na tenda do Sobrenatural, no Porto Alegre, assisti e aplaudi. São os pontos de contato que Jesus usava. Cuspiu no chão a saliva de Deus com o pó da terra, porque no humus, né? Adão foi criado do pó da terra. Gente, você sabe por que Jesus cuspiu no chão? Precisa conhecer a cultura para poder entender isso. É bem simples. Nós já vamos ver. O homem já vai testemunhar que era num dia de sábado. Sabe por que ele cuspiu no chão? Porque
Os judeus tinham a tradição, e tem até hoje, de guardar o sábado. Ah, foi Deus que instituiu através de Moisés. Amém, tudo bem. Mas eles, muito mais do que isso, eles criaram a Bíblia da Bíblia. E uma hora dessa nós vamos começar a entrar nela. Por enquanto não entramos ainda, que é muito complexo, né? Aí é código em cima de código. Eles fizeram, somente o decálogo não era suficiente. Eu e o Pedro tinha a mesma santidade. Não tinha como eu dizer que eu era mais santo que ele com os 10 mandamentos, porque ele cumpria e eu também. Se ele cumpria todos os mandamentos, eu também. Então um não era mais santo que o outro. Então eles criaram a Bíblia da Bíblia para dificultar um pouquinho mais. Antes não podia fazer trabalho no sábado. Agora não. Agora quem cuspir no chão, né, o teu corpo vai, o teu mecanismo do teu corpo vai produzir saliva e o teu corpo vai trabalhar. Então não pode cuspir. Se tu ficar lá salivando que nem um cachorro, né? Aí ou qualquer outro animal, tu tem que pegar lá uma pedra e cuspir na pedra. Se não aguentar mais, tem que cuspir na pedra. Senão tu está pecando. Não pode cuspir no chão no dia de sábado, que a terra é sagrada. Lamento, irmãos, mas é verdade. Isso é cultura. Cultura israelita, cultura judaica, cultura hebraica. Eles chegaram a esse ponto. Então Jesus, para mostrar que ele era Senhor até do sábado, que ele já tinha dito, para mostrar que ele era o cara, ele vai para provocar eles. Não tem nada de ponto de contato. Jesus podia fazer isso aqui, entendeu? Você começava a enxergar. Mas ele pega para provocar eles, ele vai lá, cospe no chão, mistura a terra, para confundir eles, vai lá, bota no olho do homem e manda o homem lá no tanque se lavar. Que necessidade tinha dele fazer isso? Mas, gente, vocês precisam entender. Em primeiro lugar, vocês precisam entender para quem que Jesus veio. Vocês precisam entender por que Jesus veio. Qual era a missão dele? Qual era a missão do nosso Salvador? Era morrer na cruz. Mas Jesus não estava ainda. Você tem que observar o tempo e ver que ainda não estava no tempo dele morrer. Mas ele precisava fazer eles ficarem bravos com ele. Se não acontecia o que de fato aconteceu. Jesus chegou diante deles e eles não tinham uma prova para matá-lo. Eles tiveram que trazer 2 testemunhas. Se você acha que é mentira minha, é só ler a Bíblia. Tiveram que trazer 2 testemunhas falsas diante do Sinédrio para forjar uma prova contra Jesus. E quando Jesus viu que aquilo não ia ser o suficiente, quando Jesus viu que nada disso adiantaria, que nada disso ia levar ele para a cruz ou para os Tauros, nada disso ia levar ele para a morte, e era o que ele precisava, era morrer. Naquele momento ele já sabia que a missão dele já estava cumprida. Ele já tinha ensinado o que tinha para ensinar, ele precisava agora morrer. E eu preciso que você entenda de fato isso, senão você não vai entender para frente. Quando ele entendeu de fato que ele já tinha cumprido o que ele tinha cumprido, o que ele precisava cumprir, já tinha feito o que ele precisava fazer, já tinha ensinado o que ele precisava ensinar, então ele pega e diz para eles, quando Caifás pergunta, Egoemi, tu és mesmo filho de Deus? Atá ben Elohim, ele diz, eu sou o filho de Deus. Eu sou. Caifás rasga suas vestes e diz, não precisamos mais de testemunhas. Ele mesmo se incriminou. Não há blasfêmia maior do que essa. Aí Jesus, com medo, estou só conjecturando, claro, brincando com vocês. Aí Jesus, com medo de que não fosse o suficiente, ele vira para o povo e diz, e mais, eu não sou só o Filho de Deus. Vocês me verão descendo nas nuvens, em alto esplendor de glória. Aí sim eles piraram de vez, aí eles enlouqueceram. Pronto, agora sim, não precisamos mais nada mesmo. Aí isso custou, sabe o quê? Eles iam somente maniatar ele e levar ele para Pilatos, condenar ele. Mas depois dessa segunda verbalização dele, aí eles esmurraram ele, aí eles esbofetearam ele, porque eles ficaram irados, esbofetearam ele, bateram nele, cuspiam nele. Agora esqueceram delas. Cuspiam nele. Sabe por que eles cuspiam nele? Eles bateram os olhos dele. Imagina inchado. Você já viu uma pessoa que levou um soco no olho? Pois é, Jesus levou vários. Aí eles cuspiam nos olhos dele. Sabe que a saliva, assim como o suor, ela tem
sal, né? Quando você escolhe o suor no olho, não arde. Você não fica tudo embaçado, você não consegue enxergar. Pois é, eles cuspiam nos olhos de Jesus, cuspiam nele e diziam, porque até hoje eles fazem isso, quando eles não gostam de alguém, eles cospem, né? Vai estudar, vai ver. Até hoje os judeus fazem isso. E com aquela saliva nos olhos, os olhos embaçados, então eles vinham, batiam e diziam: vai, Messias, diz para nós quem te bateu. Se tu és mesmo o Messias, diz para nós quem te bateu. Por quê? Porque sabiam que ele não podia enxergar. E aí então, para provocar, para debochar dele, faziam isso. Isso tudo antes dos açoites. Mas ninguém se atém a isso, pois todo mundo se atém aos açoites. Mas o que ele passou na noite antes, porque ele ainda passou depois disso a noite inteira preso, até o julgamento da noite de novo. Verso de número 8. Os vizinhos e quem anteriormente ouvira pedindo esmolas perguntaram: não é este o menino homem que mendigava? Verso 9. Alguns diziam: sim, é ele. Enquanto outros diziam: não, mas se parece muito com ele. Entretanto, ele mesmo disse: aquele que antes outrora cego, agora ele mesmo diz: sou eu. Verso 10. Como seus olhos foram abertos? Lhe perguntava. Verso 11. Ele respondeu: o homem chamado Yahshua, chamado Jesus, misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse: vá, se lave em Siloé. Então eu fui, assim que me lavei, passei a enxergar. Eles lhe disseram: onde está ele? Ele respondeu: não sei. Só recapitulando para você entender. Jesus está passando e vê um homem sentado pedindo esmola. Talvez Jesus nem iria chegar, nem iria parar como era de costume. Mas os discípulos perguntaram para ele: mestre, porque já conheciam o homem, mestre, porventura quem pecou? Foi os pais deste homem? Ou foi ele? Porque ele nasceu cego. Então, se a nossa condição vem do nosso pecado, né, só isso aqui já era para você abrir seu coração e abrir os seus olhos. Porque se a sua condição hoje é consequência do pecado, como a igreja te ensinou, então como é que explica essa história? Como é que explica o que Jesus disse? Entendendo? Viu como não tem nada a ver uma coisa com a outra? É apenas instrumento de medo da igreja para que você fique atrelado à ignorância. Então Jesus diz, aí os discípulos, claro, curiosos, né? Mas quem é que pecou? Foi o pai, os pais dele? Porque ele já nasceu cego? Ou foi ele? E como é que ele, se foi ele, então como é que ele pecou? Sendo uma criança, né? Sendo um menino dentro do ventre, ainda de sua mãe. Então Jesus diz: nem os pais, nem... Isso é maravilhoso, gente. Como eu queria poder entrar aqui. Nem os pais e nem ele. Há coisas que precisam acontecer para que se glorifique o nome do Pai. Então, só para você não perder o fio, né? Tem coisas que você está passando na sua vida que você precisa passar para que o nome do Eterno seja glorificado. Não reclame, agradeça a Ele, glorifique o nome dele. Ah, mas eu estou passando por... Glorifica. Tem coisas que você vai precisar passar para poder glorificar o nome dele. Porque se você não passar, você não vai glorificar. Se você não passar, você não vai ser uma pessoa legal. Verso de número 13. Levaram um homem que fora cego aos sacerdotes. Só me corrija aí na Bíblia de vocês, que a minha está em hebraico aqui. É sacerdotes, né? Fariseus, fariseus, tá. Aqui na minha está puristinhos, 13. Levaram um homem que fora cego aos fariseus. Sacerdotes, fariseus, a mesma coisa, né? Quase a mesma coisa. 14. Faz parte do mesmo grupo. 14.
o dia em que Jesus havia ministrado, olha aqui, o apóstolo João é enfático em descrever, verso de número 14, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva, e aberto os olhos do homem, era um sábado, Shabat, era um sábado. Verso de número 15. Então os sacerdotes ou fariseus lhe perguntaram outra vez como era capaz de enxergar, e ele lhes disse: ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos. A seguir eu me lavei e agora posso ver. Nesse ponto, alguns sacerdotes, fariseus, disseram: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Veja que interessante. Isso eu acho muito importante. Eu acho muito interessante. Por quê? Porque as pessoas veem isso diariamente. Eu tenho pessoas lá no canal que escutam, que ficam maravilhados com o ensino, mas aí eles dizem: mas assim. Mas eu não ouvi você falar em nome de Jesus, né? Sabe? Estou só conjecturando com vocês. Mas eu não ouvi tu dizer amém. Gente, o homem era cego de nascença. Ele nasceu cego. E aí eles levaram ele diante dos fariseus, diante dos sacerdotes, ou pelo menos olheiro dos sacerdotes. E aí eles dizem assim: esse homem só pode ser do demônio. Esse homem não te curou, Jesus, né? Esse homem é Jesus. Esse homem não te curou. Esse homem, ele invocou os demônios para que você fosse curado. Por que ele fez isso num dia de sábado? Não podia, não pode ser de Deus. Se fosse de Deus, seria na segunda, na terça, na quarta, na quinta, no domingo, mas não seria no sábado. Na sexta, mas não seria no sábado. Se ele fez isso no sábado, então ele não é de Deus. Veja o tamanho da ignorância. Não, mas se o pastor não começou com 3 louvor e oração, então ele não é de Deus. Não é assim. Não é assim que falam de mim. Mas é. Você já vai entender o porquê que falam. Vocês vão entender que se vocês querem estar no caminho, tem que falar de onde vocês estão. Enquanto não falam mal de vocês, vocês fazem parte do sistema de todas as coisas. É somente após, enquanto Paulo estava perseguindo, ele era do sistema. Somente quando Paulo passou a ser perseguido, aí então ele passou a ser servo de Cristo, servo de Jesus. Então eles levaram esse homem que foi servo anteriormente, como aquele homem, né, que estava em cima da maca, que levaram, estava à beira do tanque, levaram ele, né, Jesus chega e manda ele carregar a maca, e ele faz isso num dia de sábado. E aí eles ficaram loucos. Como que esse homem mandou tu carregar a maca no dia de sábado? Poxa, mas fazia 38 anos que ele estava ali paralítico. Você consegue entender quando Jesus disse: eu quero amor e não sacrifício? Você consegue entender? Ele não está dizendo que não é para você orar, ele não está dizendo que não é para você jejuar, ele não está dizendo que não é para você ofertar, ele não está dizendo que não é para você ajudar alguém. Não, mas ele está dizendo que se tudo isso nada adianta se você não tiver amor. Tudo isso nada adianta se você chegar diante de uma pessoa que está à beira da morte e não, é no sábado, não posso. Então agora eles estão enlouquecidos com Jesus, porque Jesus curou o homem no dia de sábado. Ainda cuspiu no chão. Você consegue entender isso? Ainda cuspiu no chão. Verso número 16. Nesse ponto, alguns fariseus disseram: este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Veja bem, como o próprio Jesus disse, matar no sábado pode, porque eles tentaram, né, quando Jesus vai com os discípulos lá da colheita, lá, né, com os discípulos colheram as espigas para comer, e aí quando era sábado, eles não podiam. Mas quando eles saíram dali,
os fariseus estavam reunidos vendo como fariam para matar Jesus. Então, matar no sábado pode, só não pode fazer o bem. Você está entendendo isso? Matar pode, só não pode fazer o bem. Roubar pode, só não pode fazer o bem. Você está vendo como está invertido os valores? Mas outros disseram: como pode um pecador realizar milagres como esses? Como é que pode? Porventura Deus escuta pecadores agora? Como é que esse homem, sendo pecador, esse homem no caso é Jesus, né? Para vocês entenderem, esse homem pode realizar milagres? Como que esse Jesus pode realizar milagres sendo um pecador? Veja que eles mesmos se perdem nas falas deles. E houve uma divisão entre eles, verso 17. Por isso falaram mais uma vez com o cego. Então foram lá de novo e perguntaram para o cego, até o cego se irritar: pelo fato de seus olhos terem sido abertos, o que você diz a respeito dele? Desse Jesus, desse homem que te curou. Pelo fato de a vida inteira você ser cego, nascer cego, nunca ter enxergado o nascer do sol, o pôr do sol, e a partir de agora os teus olhos se abriram. E o que você tem a dizer a respeito desse homem? Então o cego diz. O homem respondeu: ele é um profeta. Para que foi? Agora sim, pisou no calo deles, né? Ele é um profeta. 18. Os moradores de Judá, entretanto, não queriam acreditar que ele fora cego e agora podia ver, enquanto não chamaram os pais do homem. Já os moradores de Judá não estavam querendo concordar, estavam dizendo: não, esse homem está mentindo, ele não era cego, ele se fazia de cego, estava pedindo esmola, e agora, para dizer que esse rabino aí é um profeta, então ele está dizendo que foi curado, mas na verdade ele nunca foi cego. Esse era o pensamento dos moradores de Judá. Então eles disseram: mas só vamos acreditar quando chamar os pais dele. Quando os pais dele disserem que ele era cego de verdade ou que ele não era cego, aí então nós vamos acreditar. 19. Eles lhes perguntaram: é este seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Perguntaram para os pais do menino, do homem: como ele pode enxergar agora? Primeiro já perguntaram: é esse o filho de vocês? E como é que ele pode enxergar? Se vocês disseram que ele nasceu cego, então como é que ele pode enxergar? Verso número 20. Seus pais responderam: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode enxergar agora, ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele. Olha só, aqui tem algo que, se você não abrir os seus olhos, você não vai entender muito. Veja bem, os pais responderam, verso de número 21, né? Chamaram os pais. Aí os pais, presta atenção aqui para você ver. Chamaram os pais, queriam ouvir dos pais. Aí os pais disseram: não, esse é de fato o nosso filho, aquele que nasceu cego, isso nós sabemos. Eles fizeram duas perguntas: esse é o filho de vocês, que vocês diziam que era cego? E como que ele voltou a enxergar? Então olha os pais. Aí os pais responderam: esse de fato é o nosso filho, aquele que nós sabemos que nasceu cego. Agora, como ele voltou a enxergar, ou quem fez ele enxergar, isso nós não sabemos. Estamos falando a verdade, a resposta deles, eles não estavam juntos, não sabiam. Agora olha o complemento da fala dos pais. Olha o medo deles, porque eles sabiam quem estavam falando. Segunda parte do 21. Ponto. Perguntem a ele, ele tem idade suficiente para falar por si mesmo. Olha o medo, pode não parecer nada, né? Mas você já vai entender. Olha o medo deles, que eles olharam e disseram: não, esse realmente
pode ser que você seja discípulo dele. Nós somos discípulos de quem? De Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse homem, nem sabemos de onde ele vem. Veja, né, a forma que eles agem. Eles ficaram bravos quando o homem perguntou: porventura vocês estão querendo ser discípulos dele? E aí então eles dizem, né, bravos, eles respondem: você é que de repente está querendo ser discípulo dele. Nós já somos discípulos de Moisés. Moisés, e tudo que Moisés ensinou, nós carregamos todos os dias embaixo do braço. Só o que nós fazemos, né, está lá em João 5, só o que a gente faz, né, Jesus quem diz para eles, Jesus aponta para eles e diz: só o que vocês fazem é estudar a Bíblia dia e noite, mas nunca conheceram o Pai, nunca ouviram a voz do Pai, porque não aceitaram quem o Pai enviou, que era Ele mesmo. João 5. Jesus está falando para os mesmos, e agora o jovem está diante dos mesmos, falando a mesma coisa. E mais uma vez, eles estão defendendo a Bíblia, matando pela Bíblia, roubando pela Bíblia, extorquindo a viúva e o pobre pela Bíblia. Que coisa estranha, o homem respondeu: vocês não sabem de onde ele é, levando-se em conta que ele me abriu os olhos. 31. Sabemos que Deus não ouve pecadores. Ou seja, olha que o jovem usa a própria Bíblia agora para mostrar a verdade para eles. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas se alguém teme a Deus e pratica sua vontade, Deus o ouve. Em toda a história, ninguém jamais ouviu sobre a abertura dos olhos de um cego de nascença. É aqui que está o problema. Porque até aquele dia, ninguém tinha ouvido falar que um cego de nascença havia sido curado, havia começado a enxergar. E Jesus vem e faz o que o homem não pode fazer. Ele vem e faz o cego de nascença começar a enxergar. Se este homem não fosse de Deus, não poderia fazer nada. Porque se for um pecador, um completo pecador, eles responderam para ele, né? Se tu és nascido todo em pecado, porque ele era cego antes, né? Como ousa agora tentar nos ensinar? Como ousa agora querer nos ensinar? E olha o que aconteceu. Verso de número 34, grave aí, se você tem uma caneta, ou depois risquem na sua casa, né? E eles responderam, né, como você, sendo nascido em pecado, ousa nos ensinar. E depois o expulsaram da igreja, da sinagoga, do convívio deles. Está entendendo por quê que a gente é expulso? Está entendendo? Quando nós ensinamos a verdade, quando nós falamos a verdade, nós somos expulsos do sistema. Então eu digo para você hoje, nesta noite, e se você entender só isso aqui, se você entender, eu já fico feliz. Eu já volto para casa feliz nesse dia de hoje. Enquanto você for bajulado pelo sistema, enquanto você for adorado pelo sistema, enquanto o sistema estiver te convidando, enquanto o sistema estiver te dando tapinha nas costas, dizendo: irmão, o teu lugar é aqui, irmão, vem aqui conosco, irmão, é aqui, você ainda está no sistema. Você ainda não entendeu a verdade, você ainda não conheceu Jesus, você não teve um encontro com Jesus, porque o dia que você tiver um encontro com Jesus, os fariseus chegarão para você, olharão dos pés à cabeça com repúdia, falam assim, né? Sabe quem faz isso, né? Fazendo assim. Quando fizerem isso para você, é porque você está começando a caminhar na autoestima, é porque você está começando a se alinhar com Cristo. O Cristo, o Mashiach, o Yahshua, o Jesus, ou como você quiser. Quando isso começar a acontecer, quando as pessoas começarem a olhar para você e dizerem assim: o que você quer lá? Sai de perto de mim, eu não quero você perto de mim. Ah, pastor, mas tu está ensinando as pessoas a... Não, eu estou te ensinando a verdade. Eu estou lendo a Bíblia,
Eu estou lendo a Bíblia. João 9. Nós estamos lendo João capítulo 9. Estamos lendo a Bíblia. Isso aconteceu com o jovem que foi cego e Jesus o curou. E por causa que Jesus o curou, o sistema expulsou ele e a família dele. Aí veio o paralelo. Lucas 15. Abra lá Lucas 15. É 1 em 1 milhão a chance de você aprender isso. Mas eu espero que a partir de hoje vocês gravem e ensinem para que essa chance ela passe a ser maior das pessoas entenderem. Porque quase que ninguém vai fazer o paralelo, quase ninguém vai entender. Aí Lucas 15, verso de número 4 diz assim: se um de vocês tiver 100 ovelhas e perder uma delas, não deixará as outras 99 no deserto e irá atrás da perdida? Você sabe por que Jesus falou isso? Aí na sequência Jesus fala lá, verso 8, fala outra parábola. Qual é a mulher que se tiver 10 dracmas e perder uma dessas moedas valiosas, não vai atrás? Verso de número 11. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai, vocês conhecem a história, não precisam ficar lendo, vocês conhecem. 3 parábolas. A ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo, o filho perdido. 3 parábolas, 3 perdidos, delta perdidos. Por que Jesus está falando do perdido? Por que Jesus está fazendo esse paralelo com o perdido, gente? Quem era? Diz para mim, quem era o perdido? Era o cego e o seu pai e a sua mãe, era o cego e a sua família. Eles eram os perdidos. Perdidos por quem? Pelo sistema. O sistema expulsou eles e Jesus, você vai ver no segmento do texto, Jesus foi ao encontro deles, como Jesus soube que eles tinham sido expulsos da igreja. Jesus vai ao encontro deles e abraça eles. Jesus foi ao encontro da ovelha perdida no deserto. O pai do jovem foi ao encontro do jovem. A dracma, a mulher foi ao encontro da dracma perdida. Gente, Jesus estava falando o tempo todo de si mesmo. Jesus sempre falou do reino, sempre falou de si mesmo. Quando somos expulsos da igreja deles, dê glória a Deus, porque Jesus vem ao meu encontro. Você consegue entender isso? Você consegue entender? Agora fica fácil entender João 10:10, né? Você sabe por que ele chega na porta do aprisco e diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e vêm ao meu encontro. A dracma perdida, a ovelha perdida, o filho pródigo, o jovem cego e a sua família, e vem ao meu encontro. Passam por mim. Jesus é a porta de entrada e de saída. Ele não é só a porta de entrada, ele também é a porta de saída. Porque nós passamos por ele, quem passar por ele não, Sadraque, Mesaque e Abednego, não queimará. Quem passar por ele não queima. Nós passamos por ele, e quem passar por ele do outro lado encontra o quê? Pastos verdejantes. Será alimentado durante o dia, porque à noite você volta para o aprisco. E não é só esse aprisco dizer, tem um outro aprisco maior ainda. Vai ver. É só ler capítulo 10. Hoje nós não vamos conseguir, é claro. Vamos voltar lá de novo? Então, ó, não esqueça, Lucas 15, verso de número 4, verso de número 8 e verso de número 11, as 3 parábolas. As 3 parábolas do perdido. Grave assim na sua mente, as 3 parábolas do perdido. Quem é o perdido? Aquele que é expulso da sinagoga. E Jesus vai ao teu encontro. Você está entendendo agora? Ó, vou só fazer um gancho. Agora eu vou fazer um paralelo para você entender. Sabe atrás de quem que você tem que ir? Sabe quem é a tua ovelha perdida? Não é aquele que está indo no mundo de igreja. Não é aquele que está lá no mundo e não quer saber da obra de Deus, como um motivo ou outro. Mas é aquele que foi expulso. Aquele que está lá no mundo porque está magoado, porque está ressentido, porque foi desacreditado. Gente, eu já levei tanta paulada
e sei que vocês também, eu já levei tanta paulada de ministros, eu já levei tanta bordoada de homens que se dizem de Deus, que se Jesus não tivesse aqui no meu encontro, eu não estava aqui. E você entende agora por que eu estou aqui? Você entende agora por que eu, sendo quem sou, Ele me usa? Você precisa entender, gente. Enquanto você for aclamado, enquanto as pessoas do sistema olharem para você e falarem: meu querido, vem cá, meu querido, teu sangue é daqui, aqui ó, verde, aqui ó. É porque você ainda não saiu do sistema, gente. É porque eles ainda olham para você como um deles. O dia que eles olharem, filho de Satanás, como falaram para nós, corrente do mal, pastor satânico, tem um satânico agora. Está entendendo? Quando começarem a falar isso para você, aí sim, aí saiba que você está começando a entrar no caminho. Aí você vai lembrar de mim e vai dizer: pá, o Cristiano falou, eu já passou por isso. E tem muito mais para passar, é claro. Você está entendendo? Foi isso que o jovem cego passou. Foi isso que os pais dele passaram. Foi isso que Jesus passou quando ele abriu o rolo. Você entende agora o porquê? Eu tenho certeza que talvez você nunca tinha entendido. Você ficava se perguntando: mas por quê? Que quando Jesus abriu, né, o rolo, o Taná, quando ele abriu o Taná, lá em Isaías, e começou a pregar na sinagoga, correram ele até um precipício, assim como é. Gente, está na Bíblia. Lança-te daqui para baixo. O que eles tentaram fazer? Levaram Jesus até um precipício, tentaram precipitá-lo, tentaram jogá-lo, arremessá-lo de cima do precipício. Quem é que levou ele no monte mais alto? Lucas 4 e Mateus 4. Lucas 4, Mateus 4, Lucas, eu acho que é 4, né? É 4. Quem é que levou ele no pináculo do templo? Salmo 91. É a mesma voz. Quem é que levou ele para precipitar ele? Porque ele estava falando a verdade, porque ele estava lendo os rolos, porque ele estava lendo a Bíblia, porque eles não entendiam a Bíblia. 24 horas por dia com a Bíblia na mão e não entendiam a Bíblia, e assim até o dia de hoje. Dormem, fazem de travesseiro a Bíblia. Tudo isso eu já fiz. Eu falando para vocês porque tudo isso eu já fiz. Só não fiz o que um amigo meu louco fez com meus páginas da Bíblia. Isso eu ainda não fiz. E hoje eu não faço até mesmo, porque hoje eu já sei que ela está dentro de mim. Mas glória a Deus por isso. Foi um ato de fé dele. E eu louvo a Deus pela vida dele. Porque foi um ato de fé. Com meus páginas da Bíblia. Teve outros também que fizeram. Teve um que cheirou a Bíblia. Ah, sim, também. Você está entendendo? Mas botar ele embaixo, fazer a Bíblia de travesseiro, tudo eu já fiz. Tudo que você pode imaginar, esse tipo de coisa eu já fiz. Isso, digo para vocês, nada me serviu. Eu gravava versículo a versículo, se você quer saber. Era uma decoreba. Eu sabia cada versículo a ponta da língua. Aí um dia nós estávamos no monte com o amigo Lucas, vai estar escutando, vendo esse áudio depois aí, Deus abençoe a vida dele. Dizendo assim: cara, eu quero isso aí que tem na tua vida para mim, eu quero para mim isso aí. Ele quer? Então toma, Deus abençoe. Daquele dia em diante, ele passou a decorar tudo que era versículo bíblico. Tem uma língua, testemunhas, vocês conhecem ele. Passou a decorar na mente tudo que era versículo bíblico, e eu passei a esquecer tudo, não lembrava mais. Quando eu quero, até hoje, quando eu quero, eu tenho que ir lá na Bíblia, vocês procurar. Lá procurar, porque eu não lembro onde é que está. Eu sei que tem, mas eu não sei onde é que está. Por quê? Por que isso? Deus me mostrando. Não adianta você decorar e não entender. A essência da Bíblia, Jeremias 31, a essência da Bíblia está dentro de nós. Então, não esqueça, quando você for expulso da sinagoga deles, aí você começa a caminhar com Jesus. Enquanto você estiver levando a tapinha nas costas e sendo aclamado, só lamento. Jesus, eu nem tinha lido ainda. Vocês viram como eu estou lendo a Bíblia, estou falando a verdade. Verso 35. Jesus ouviu que haviam expulsado um homem
ele o encontrou e disse: você confia no Filho do Homem? Eu só não vou chorar aqui, porque não vou a maquiagem, né? Mas, gente, aí, gente, Lucas 15. Jesus foi. Quem é que já tinha explicado? Seja sincero, não precisa responder. Quem é que já tinha explicado para vocês a parábola das ovelhas perdidas? Gente, eu já ouvi tanta explicação da parábola das ovelhas perdidas, da ovelha perdida. Já vi tanta explicação furada, tá? Furada. Gente, é algo tão simples, tão simples. Jesus está dizendo que ele deixa um aprisco, porque aqueles, lembra? Não tem como voltar para trás. Ainda que eu ande pela sombra do vale da morte, não temerei mal. Você consegue entender o Salmo 23? Ainda que eu ande pela sombra do vale da morte, não temerei mal alguma, dificuldade eu vou ter, mas em tudo eu vou louvar o Senhor. Lembra como é que eu falei no começo? Se você tem uma dificuldade, louva o Senhor. Louva o Senhor. Foi Ele que permitiu que você tivesse, para que você louvasse Ele. É na aflição, é na adversidade que a gente lembra dele. Que bom que não fosse assim, mas infelizmente é do ser humano. Ele nos fez assim, e Ele não está ligando para isso. Não pense você, que nem tem muitos, né, que chegam lá: Deus me perdoa, somente agora que eu fui lembrar de Ti. Precisa pedir perdão, Deus sabe disso, foi Ele que te fez assim. Foi Ele que te fez assim. Foi Ele que te deu o livre-arbítrio, Ele que te deu o caminho. Se não fosse assim, Deus não tinha colocado 2 árvores no jardim do Éden. Mas Deus não sabia. Claro que Ele sabia, gente. Ele que nos fez assim. Vou atalhar aqui, senão vai entrar em outro assunto. Ele está cutucando, vai entrar aqui e aí. Aí 38, Senhor, eu confio. Ele disse, e se ajoelhou diante de Jesus. Verso 39. Disse Jesus: vim a este mundo para julgar, a fim de que os cegos possam ver, e os que veem se tornem cegos. Você está entendendo isso? Verso 39. Você entendeu o que Jesus falou? Claro que não. Vou passar muito rápido. Viu como a gente é rápido? Sem dar valor a cada iote, como disse Jesus, a cada pequena palavra. Jesus disse: eu vim a este mundo para que os cegos vejam e os que veem não veem. Aí você vai entender lá na frente, quando chegar no capítulo 10, que é a continuação do 9. Aí você entende Jesus, e é o que ele vai entrar agora. Hoje eu não vou entrar no dele, depois eu não vou entrar nessa parte, no bloco 10, mas só para você entender o contexto. Jesus, eu vou ler para você entender. Vou ler para não ficar aquela coisa, mas ele não leu. Então, ó, verso 39. Disse Jesus: vim a este mundo para julgar, a fim de que os cegos possam ver, os cegos possam enxergar, e os que enxergam se tornem cegos. As coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. Está entendendo? Eu vim para que os cegos enxerguem e os que enxergam se tornem cegos. Está entendendo o que Jesus está falando? Por isso que os judeus não aceitaram Jesus e ainda estão esperando o Messias, porque eles estavam esperando um que ia dar visão para eles. Mas Jesus cegou eles. Jesus confundiu eles. E eles estavam esperando um que ia dar visão. Estão esperando ele. Paz e segurança. Isso é o que se chama visão. Verso de número 40. Alguns fariseus que estavam por perto ouviram isso e lhe disseram: então nós também somos cegos, não é? Veja bem que agora eles viraram a casaca. Porque agora eles se colocaram no lugar de discípulos de Jesus. Porque na verdade eles, desde o começo, eles sabiam, assim como os sacerdotes lá em Mateus 27, 28 e 28, você vê eles chegando a Pilatos, depois que Pilatos deu o corpo de Jesus para José de Arimateia. É José de Arimateia? Levar
lá e sepultar, depois de tirar da cruz e sepultar, depois que Pilatos fez isso, então os sacerdotes chegaram a ele e disseram: o que vocês fizeram? Esse homem disse, quando estava vivo ainda: o que vocês fizeram, o que o Senhor fez agora é pior do que antes, porque quando ele estava vivo, ele disse que podia derrubar o templo, que em 3 dias ele colocava de pé. Eles sabiam que Jesus não estava falando do templo do rei Salomão, do templo de Herodes, do templo físico. Eles sabiam que Jesus estava falando de si mesmo, do próprio corpo. Mas por que lá, quando eles trouxeram Jesus preso ao Sinédrio, uma das mentiras, uma das provas forjadas contra Jesus era justamente essa? Chamaram 2 pessoas que disseram: nós lembramos que este homem, quando estava aí ensinando pelas extremidades de Jerusalém, ele disse que podia derrubar o santo templo, que levou 40 anos para ser construído, que em 3 dias ele colocava de pé. Blasfêmia, gritaram eles. Os mesmos que gritaram que era blasfêmia, os mesmos que gritaram que Jesus estava blasfemando, foram os mesmos que endossaram isso, sabendo, mas deixaram o povo acreditar. Vocês entendem o que é nicolaísmo? O que é balanismo? O que é a técnica de Balaão? É isso que está dentro das igrejas hoje. É justamente isso. Eles sabiam a verdade. E esses são os de Mateus 23, que Jesus disse: desses serão o maior castigo. Porque eles sabiam a verdade. Eles sabiam do que Jesus estava falando, mas endossaram junto com o povo. Deixaram o povo acreditar. O povo não sabia. Então o povo não era culpado. Deixaram o povo acreditar que Jesus estava falando do templo mesmo, do templo de pedra. Quando eles sabiam que Jesus estava falando deles mesmos. A prova é Mateus 28, quando eles chegam diante de Pilatos e diz: quando ele estava vivo, ele disse que em 3 dias ele colocava o templo de pé de novo. Eles sabiam do que Jesus estava falando. E aqui não é diferente. Senhor, eu confio, ele disse, e ajoelhou-se diante de Jesus. Veja que Jesus, quando ele soube que a ovelha se perdeu, ele estava vindo ao encontro. Aí eles mandam, chega a ser tão berrante, que aí eles mandam tu ir lá buscar a ovelha perdida. Mas na verdade eles não entendem que a ovelha perdida é eles. Jesus veio para quem? Para os judeus. Jesus veio para quem? Para os judeus. Chamou quem de filho? Para os judeus. Nós temos que orar para os judeus. Amém. Jesus veio para eles. Quem eram os perdidos? Jesus, ele chega a dizer para a mulher samaritana que ele veio, para a mulher cananeia, que ele veio pela casa perdida de Israel, primeiro pela casa perdida de Israel, as ovelhas perdidas de Israel. As ovelhas perdidas de Israel, tem prova maior do que isso, gente. Viu como agora encaixa tudo? A Bíblia ela não tem uma contradição sequer. Mas se você ler ela, de fato, como ela foi escrita, com a intenção, desejo e motivação do coração de quem escreveu. Agora, se você ler da forma que a maioria lê, não precisa ir longe. Hoje já é provado mais de 53 mil erros de sinônimos. Só de sinônimos, fora adulterações e acréscimos. Isso nós chamamos de Bíblia. Mas mesmo esse aqui, se você ler ela de forma correta, você vai ver que ela não tem de fato uma contradição. Não tem nenhuma contradição. Agora, você pega um teólogo aí, que se diz conhecedor das Escrituras, assim como esses que estavam diante do homem que antes era cego. Você faz meia dúzia de perguntas para eles, como eu já falei para vocês, que vem, por exemplo, Mateus 1 e Lucas 3. Pergunta para eles por que tem a contradição. Então, em Mateus 1 e Lucas 3, eles fogem do assunto e não respondem. Porque não tem a resposta. Porque não sabem responder. Como eu ensinei para vocês, se tiveram o privilégio de aprender, é algo bem simples. Muito simples. Como várias outras passagens, existem várias passagens na Bíblia que falam a mesma coisa, que são o mesmo sentido, o mesmo fato. Se você entender ela holisticamente, você entende ela toda. Número 1. Sim, eu lhes digo: quem não entra no recinto das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Do verso 1 em diante, vocês conhecem, pode ler aí, nós lemos aqui, mas eu quero falar um
pouquinho, gente. Jesus, ele não é simplesmente ele te chama para fazer a obra. Não, gente. Tudo quanto lhe pertence está aí na tua Bíblia. Tudo quanto está na Bíblia não está. Tudo quanto lhe pertence, tudo quanto pertence a Ele, vai na tua frente. Ou seja, favor e honra de Deus vai na tua frente. Não como privilegismo, não para te privilegiar. É isso que você precisa entender. O favor e honra dele não vai na tua frente para te privilegiar, porque tu é privilegiado, porque tu ora, porque tu jejua, porque tu vai à igreja, porque tu dizima, porque tu oferta, porque tu pratica a ceia, porque tu é batizado. Não, gente, porque tu ouviu a sua voz. A fé vem pelo quê? Pelo ouvir. Porque tu ouviu a voz do pastor. Não eu, o bom pastor, ele, aquele que dá vida pelas suas ovelhas. E aí tu segue, e tudo quanto ele tem vai à frente. Viu como é fácil? Fica fácil daí de carregar a cruz? Isso não quer dizer que ela diminui, ela aumenta mais ainda, porque antes tu não escutava herege. Antes tu não escutava aquele monte de xingamento, eu nem vou falar aqui, né? Eu já escutei. Aí agora tu passa a escutar, então a tua cruz aumenta, mas agora tu sabe carregar ela, tu aprendeu a carregar ela, tu sabe que aquilo ali, né? Tu sabe que à tua frente está Ele, está tudo que é dele, está o reino. Verso número 4. Depois de conduzir para fora tudo o que lhe pertence, vai adiante delas, as ovelhas. As ovelhas o seguem porque lhe conhecem a voz, porque conhecem a sua voz. Verso 5. Mas nunca seguirão um estranho, na verdade, fugirão dele, porque a voz de estranhos não lhes é familiar. Para nós não roubar e destruir, não é aquele ser que vocês ouviram falar, ainda que também seja, não é? Mas aquele que veio para roubar, matar e destruir é todo aquele que tenta perverter o teu caminho, é todo aquele que tenta te desviar do caminho de Deus, é todo aquele que tenta te separar de Deus, dividir. Isso é um diabo, isso é o ladrão, esse é o ladrão, todo aquele que tenta te afastar da vontade soberana de Deus. Feche teus olhos.